Caule, pessoal. Agora falando sobre o caule das flores de cera. Vimos suas raízes, que muitas vezes as pessoas não dão tanta importância, mas vimos a sua importância e como é que elas são, como é o jeitão delas. Agora vamos ver o jeitão dos caules das flores de cera. Bom, os caules das flores de cera, gente, vocês podem, vamos aproximar aqui, ó. Vocês estão vendo, essa aqui já é um vaso um pouco mais antigo. Mas olha aqui, ó. O caule das flores de cera, gente. Bom, eles vão ter algumas variações dependendo do seu tipo, se é uma arbustiva, uma pendente ou uma trepadeira. Mas, no geral, no grosso, os seus caules são uns caules que vão do tipo herbáceo, né? Ou seja, sua consistência é herbácea a semilenhosa. O que quer dizer isso, André? Quer dizer a sua consistência. O herbáceo são aqueles caules mais verdes, mais tenrozinhos, que é a maioria dos caules das flores de cera, principalmente a parte nova. Mas com o tempo, ó, esses aqui são caules mais herbáceos, ó. Tá vendo aqui? Que caulezinhos mais herbáceos, aqueles caules mais verdinhos, ó. São todos esses caules mais verdinhos, vocês podem ver, tá? Mas eles com o tempo, algumas espécies, não são todas, tem algumas que mantêm o seu caule mais verde ao longo da sua vida, mas algumas espécies, principalmente as trepadeiras, gente, o seu caule com o desenvolvimento ele pode se tornar semilenhoso, ou seja, começar a ficar com aquela consistência um pouco mais rígida, com a casca um pouco mais rugosa, mais grossa, e em alguns casos a base do caule pode se tornar relativamente lenhosa mesmo, que aí já é um caule mais rígido, com aquela casca parecendo casca de madeira mesmo, tá legal? E algumas espécies, esses caules, pessoal, podem ficar grossos e outras fininhos, sendo que normalmente as espécies trepadeiras é que possuem caules mais avantajados e as espécies pendentes, caules mais delicados. Já nas arbustivas, vai depender da espécie. Algumas podem ter caules mais avantajados e outros caules mais delicados, como no caso aqui a nossa querida Bela, Roya Bela. Mas vocês podem ver que a base do caule, ela já tem uma consistência mais semi-lenhosa. Olha só, vocês podem ver uma transição para um caule lenhoso. Então tá aqui, ó. Vocês podem ver um caule semi-lenhoso aqui, mais rígido, já ficando com aquela cara de madeira, tá bom? O vaso não tá ficando em pé, mas não tem problema nenhum não. Bom? Então é isso aí, gente. Quanto o caule agora, vamos ver agora a questão do seu nó e entrenó. O nó e entrenó, gente, ó. Os caules das flores de cera têm os nós e os entrenós bem marcados. Sendo que nas flores de cera, gente, e isso aí vale para todas elas, normalmente a cada nozinho, ou seja, aquela região que você percebe aquela emendazinha e da onde saem as folhas, nas flores de cera, sempre cada nó saem duas folhas. Eventualmente, pode sair apenas uma folha por nó, mas por definição, as flores de cera colocam duas folhas por nó, folhas que são opostas normalmente ou virada para o mesmo lado, pode variar um pouquinho, tá bom, gente? E de cada nozinho desse, duas folhas, e de cada folha dessa nós vamos ter uma única gema. Então, de cada nozinho, você tem duas gemas de brotação, uma para cada folha, tá? Não saem folhas, não saem nós com 3 folhas, nem 4 folhas, nem 5, nem 6 folhas. Nem pode sair uma folha, mas cada nó normalmente tem espaço para duas folhas. Essa é a definição de flor de cera, gente. É uma planta que tem folha, tem nó duplo aqui, ó, com duas folhas. Então podemos ver claramente isso. Tá legal? Nesse nozinho aqui, vamos pegar aqui um nó mais fácil da gente observar. Vamos para uma outra planta? Vamos lá? Pronto, gente. Vamos pegar o nó aqui nessa flor de cera Roya Kerr aqui, ó. Vocês observem aqui o nozinho aqui. Então tem aqui ó, as duas folhas.
aqui a continuação da brotação. E na parte de cima, como é que a gente identifica aqui o que é em cima e o que é embaixo do nó? E isso é importante a gente saber, gente, porque às vezes a gente ganha uma haste de flor de cera e você não sabe identificar o que é em cima e o que é embaixo. Então vamos aprender a identificar, gente. Bom, a parte de cima do nó é aonde vai ter os dois olhinhos de brotação, que nem sempre vão estar bem visíveis. Isso é importante, tá, gente? Nem sempre esses nozinhos de brotação, eles vão estar bem visíveis, mas é aonde sai a brotação. Então, é da parte de cima aqui da folha, é onde sai a brotação. E na parte de baixo? Na parte de baixo, gente, normalmente tem duas raizinhas. Sempre tem duas raizinhas na parte de baixo. Então, se tem duas raízes ou o resto de raízes aqui no nozinho, essa é a parte de baixo, tá? Vamos ver mais um aqui para a gente ver, ó. Aqui é um outro nó, um nó antigo já, vocês podem ver. E normalmente vocês percebem que ele tem uma curvinha, uma ligeira curva, sempre como se fosse um Vzinho, ó, um engrossamento, sendo que ela sempre vira para o lado de cima. Então, parte de cima está aqui, ó, e nesse caso aqui, ó, esse é um nó, aqui era uma folha e aqui saiu uma ramificação. Não tem mais a folha aqui, tá? Essa ramificação saiu aqui e a folha era aqui embaixo. Era para estar aqui embaixo e já não tem mais a folha, tá, gente? Só para vocês verem isso. Vamos ver um exemplo agora de uma brotação que saiu aqui para vocês observarem bem. Deixa eu procurar aqui e vou mostrar uma brotação. Olha aqui, ó. Esse aqui tá ótimo, ó. Olha aqui o nó principal, o caule principal ali seco ali, ó, já secou a parte principal e aqui foi uma brotação que vocês podem ver na parte de cima. Legal, né, gente? Vamos focar agora aqui mais um. Vou procurar um e mostrar para vocês. Já volto. Prontinho, gente, ó. Tá aqui, ó, para vocês, ó. Olha só esse aqui. Vocês podem observar aqui, é uma roia bela, ó. Ele começa a engrossar, né? Sempre como se fosse um Vzinho, ó. E tá aqui, ó, as folhas do nó. E aqui nós temos, ó, uma ramificação. Vocês podem ver que ela sai da parte de cima da folha, ó. Esse aqui é um caule novo, que tá uma ramificação nova que está crescendo. E aqui, ó, nós temos o caule principal aqui, tá bom? Caule principal e a ramificação que saiu aqui na lateral. E ainda tem espaço para sair mais uma ramificação. E ainda tem uma haste floral aqui, que ela tá saindo aqui, ó, mais da parte do meio para baixo, ó. Ou sai, tá vendo? Olha só, saiu do mesmo lado aqui da geminha onde estava a folha. Legal, né, gente? Isso aqui é uma haste floral, ainda vamos chegar lá, tá bom? Então, muito importante a gente saber reconhecer esses nozinhos, pois eles ajudam muito a gente, na hora de plantar, não inverter o lado da planta, gente. Se inverter, não dá certo. Mais um exemplo aqui, ó. Aqui um outro aqui, ó. Vocês podem ver outra hastezinha floral e vocês notam que ela sai de cima. Em vez de sair uma ramificação de caule, saiu uma haste floral. Sai do mesmo lugar em que saem as ramificações novas, tá bom? A geminha, que é o olhozinho que tem aqui em cada lado da folha, pode sair tanto haste floral, tanto ramificação de caule, quanto haste floral. Tá beleza, gente? Bom, então nós vimos essa parte do caule que é muito importante. Agora, quanto aos entrenós. O entrenó, gente, do caule é a distância entre um nó e o outro. A gente chama de entrenó. É bastante variado. Então, tem flores de cera que tem esses entrenós bem longos e outras que têm os entrenós bem curtinhos. E isso pode variar de acordo com a idade do ramo também, ó. Muitas vezes, quando o ramo começa seu desenvolvimento, ele tem um entrenó mais estreitinho e conforme ele vai se alongando, os entrenós tendem a ficar mais longos também, gente. Tá legal? E isso aqui a gente vê um desenvolvimento básico dos caules.
Também aqui, ó, a gente vê a mesma coisa, é sempre a mesma conformação, tá legal, gente? Ó, as raizinhas aqui no nó, essa aqui é uma Roya Shepherd, ela tem um entrenó bem longo, olha só a distância de um nó para o outro, como é longuíssimo e como sai bastante raizinhas ao longo do caule dessa planta. Essa aqui também é uma florticeira trepadeira, gente, do tipo trepadeira, tá? Então, é isso aí. Aqui uma outra florticeira, um entrenó longo também, ó, tem um entrenó bastante longo. Aqui é um nó que não tem folhas, não tem folha. O outro nó é só lá embaixo, olha só a distância daqui para esse nó, gente. Então é muita coisa. Então varia bastante. Os caules são muito variados. Aqui, essa aqui, ó, a nossa Carnosa variegata, né, a tricolor. Olha como também aqui, ó, um entrenó relativamente longo. E, como eu falei, eles começam mais curtinhos na base, nós estamos vendo aqui, começam mais curtinhos, e ao longo do crescimento eles vão ficando compridos, ó. E aí, gente, o que acontece? Os entrenós vão esticando, o ramo vai esticando, ele começa a botar suas folhas, folha, e de repente acontece isso aqui, gente, ó. Esse aqui ainda está fazendo. Ele começa a botar as folhas, os entrenós vão ficando cada vez mais longo, mais esticado, o ramo vai esticando e ele entra num processo de crescimento muito acelerado, formando isto daqui, ó. Formando isso aqui, ó. Vai crescendo, vai esticando e de repente para de vir folhas e o caule estica e forma essa estrutura muito fina, bem tenra, completamente sem folha, gente. Então, ó, nós estamos vendo aqui, ó, tava vindo folhas, os entrenós estavam curtos, começou a esticar, fica cada vez mais longos. Olha a distância desse para esse nó aqui, ó, muito longa, e formou essa estrutura aqui, gente, ó. Essa estrutura fina, tortuosa, cheia de raízes, que vocês estão vendo aqui, e que cresce bem rápido, gente. Tem um poder de esticar muito grande. Então ela realmente estica com uma velocidade incrível, gente. Essa estrutura do caule tenra, que é muito delicada, ela quebra à toa em qualquer flor de cera, gente. E tem muita raiz, é o que eu gosto de chamar popularmente de chicote. Então, as flores de cera do tipo trepadeiras e pendente, elas emitem esse chicote. O tamanho do chicote pode variar. Olha o tamanho do chicote dessa Roya pubicalix. Isso aqui cresceu em pouco tempo, gente. É um chicote, já está mais antigo, mas o seu crescimento foi relativamente bem rápido. Ele tem quase, não chega a 2 metros não, esse chicote, mas ele é muito grande. Ele tem 1,5 metro tranquilamente, esse chicote aqui, quase 2 metros. Tá bom, gente? E qual é a função dessa parte do caule, gente? Que é uma parte juvenil do caule, é uma parte de alongamento da planta. Essa parte, vocês podem notar que as folhas ainda não se desenvolveram, gente. Sim, ela não se desenvolveu, mas ela vai se desenvolver com o tempo, tá? E a principal função desse caule aqui, desse chicote, gente, é fixação. Então nós vimos lá nas raízes com uma das maneiras como a planta se fixa na estrutura. E a outra maneira é através do chicote. Essa é a maneira principal de fixação da planta, pois é a maneira em que ela cresce rápido, que ela ganha terreno, gente. Então tá aqui o chicote. Nós estamos vendo aqui um outro chicote trançado. Vocês podem ver que tem 2 chicotes aqui que trançou um no outro. E é exatamente isso que eu queria mostrar, esse trançado aqui. Essa é a forma, gente, que esse chicote ele se fixa na estrutura. Então nós podemos dizer aqui que as flores de cera do tipo trepadeira, elas são do tipo volúvel, ou seja, ela vai se enrolando na estrutura. Então esse chicote, ela emite o chicote do caule, né? Que é essa parte que cresce rápido com os nós muito distantes e sem folhas. E bem tenra, ela é fina, bem tenra, delicada, qualquer coisa quebra. O que ela fica fazendo? Ela fica fazendo isso aqui no ar, gente. Ela fica batendo, chicoteando o ar
em busca de uma estrutura. A hora que ela acha a estrutura, ela começa a se enroscar rapidamente e crescer na estrutura. Então, se ela acha uma boa estrutura firme e que tem espaço para ela crescer, ela cresce bastante e se enrosca. Tá legal, gente? Vamos ver alguns exemplos. Aqui, gente, nós temos um primeiro exemplo. Ó, vocês estão vendo que está tudo trançado aqui? Olha só. Isso aqui, no passado, já foi um chicote e ele foi trançando aqui nesse arame aqui, ó, e chegou até lá no alto. Então isso aqui foi um chicote no passado, se enrolou, se fixou nessa estrutura e depois disso, então, veio o desenvolvimento das folhas. E é assim que o caule vai crescendo. O chicote se fixa, depois o caule amadurece, bota as folhas e atinge a sua fase madura. Depois vem mais chicote e assim ela vai ramificando e crescendo. Tá legal, gente? Então, esse é o modo. Vamos ver mais um exemplo aqui. Olha só aqui, ó. Olha aqui como ela se enrosca, ó. Ela faz essa espiral aqui, ó. Vocês estão vendo, ó? Aqui já foi um chicote no passado, já é um caule desenvolvido. E assim vai até lá em cima, tá? Vamos ver mais um exemplo aqui, ó. Olha esse exemplo aqui, que bacana também, gente, ó. Muito bom esse exemplo. Olha como tá todo torcido. Ela enroscou aqui e ela terminou aqui o desenvolvimento. O que vai acontecer? Ou esse chicote vai continuar crescendo, ou ela vai botar outra ramificação e vai continuar crescendo. Aí, gancho para o cultivo, gente. Você tá lá, sua flor de cera linda, maravilhosa. Aí, sem querer, você quebrou a ponta daquele chicote, você ficou triste, achando que vai perder sua flor de cera. Mas não vai não, gente. Quebrar chicote acontece de montão. Às vezes o chicote para de crescer por N motivos. Primeiro, ele é muito delicado. Então, qualquer insetinho, qualquer vento que esbarre ali, ele quebra. Ele danifica e para. Mas para a flor de cera não significa um desastre não. Pois se ela está saudável, está bem, ela vai botar uma ramificação em um daqueles tantos nós que ela tem nos seus caules, vai começar a crescer mais folhinhas ali e logo outro chicote vai se desenvolver. Tá beleza, gente? Então, esse é o padrão. Olha só aqui, ó. Aqui nós temos um exemplo maravilhoso, ó. Esse caule, ó, ele tá aqui, ele tá crescendo para baixo, mas ele é um caule, ó. Aqui era um chicote e esse chicote secou, gente, ó. Ele tá seco, ó. Tá vendo? Aqui ele não continuou o desenvolvimento. Alguma coisa prejudicou aqui e ele parou aqui. Mas aqui, mais para frente, vai vir ramificação daqui e vai retomar o seu crescimento. Tá beleza, gente? Vamos a mais exemplos. Olha esse exemplo aqui, muito bom também, ó. Aqui, ó, o caule todo trançado na estrutura. Olha aqui. Então, vocês estão vendo aqui, ó, olha só. Ele cresceu aqui, se enroscou, fixou, foi para lá e ele tá, ó, chicotinho aqui, tá se enroscando aqui. Beleza, gente? E nas arbustivas a gente já não vê isso, né, gente? Nas arbustivas não vê. E agora vamos continuar os nossos exemplos. Continuando aqui, ó. Olha só isso aqui, gente. É uma Royal Australis gigantesca. Essa aqui, ó. Olha o seu chicote aqui, ó. Tá vendo ele aqui? Ó. Ele saiu daqui, veio, cresceu. Ó. Ele parou de crescer aqui, ó. Alguma coisa danificou seu crescimento. E, como eu falei, ó, já tá vindo uma ramificação aqui que vai dar continuidade, ó. Ramificação para dar continuidade ao seu crescimento. Aqui, outro chicote já está se enroscando aqui, gente. Também, ó, a pontinha dele. E ele vai começar a trançar aqui. Legal, né? Aqui, a mesma coisa, que logo, logo já está procurando a estrutura para fixar. E também as raizinhas vão sair daqui e ajudar na fixação. Então, é isso aí, gente, ó. Aqui já um caule maduro. Esse aqui já não cresce mais. Aqui uma ponta de chicote seca, sequinha, tá? E aqui um caule que foi chicoteando, foi crescendo, veio para cá. Ó, e é o chicote onde foi parar, já tá lá em cima. Ele busca estrutura, enrosca, bota as raízes para fixar também e vai embora, gente.
Então, esse é o modo de crescimento das flores de cera. E a nossa Roya Kerry? A nossa Roya Coração, flor de cera Roya Kerry, tem chicote? Tem chicote sim, gente. Ela é do tipo trepadeira, tá? Parece arbustiva, mas na verdade ela é trepadeira. Só que ela não cresce muito. E ela tem um caule bem grosso. Então, observem bem como é muito variado os caules nas flores de cera. E tem uma consistência mais semi-lenhosa, tá? Enquanto a Shefferd tem um caule que também é meio semi-lenhoso, um pouco mais herbáceo. Mas é bem fininho, olha só a diferença. Fininho, grossão, bem grosso. Aqui também, meio grosso também, as australis. Tem um caule mais ou menos, ó. Olha esses chicotes aqui como são grossos. Olha outro chicote vindo. Tá aí. Então é isso aí, gente, ó. E aqui, ó, a Kerry esticou, esticou e tá aqui, ó, o chicote. Ele foi crescendo. Ele enroscou aqui, ó. Se enroscou ali, trançou e tá trançando lá em cima, ó. E tá aí. Esse é o chicote da Roya Kerry, tá bom? Então, gente, nós vimos os chicotes nas roias trepadeiras. Agora vamos ver as flores de cera do tipo pendente. Vamos ver como é que é o chicote nas pendentes? Vamos lá? Pronto, gente. Estou aqui agora nas pendentes, nas lacunosas. Vamos ver aqui agora como é que são os chicotes nas pendentes aqui, ó. Olha só aqui, gente. Então elas têm os seus chicotes também, aqui vários chicotes secos, mas elas não têm aquele hábito de procurar uma estrutura para subir com tanta intensidade como as trepadeiras, ó. Aqui é um chicote, tem a mesma conformação, o chicote é igualzinho, só que aqui, ó, você podem ver que é um caule bem fininho. Então essa é uma planta muito fininha, né? A lacunosa tem os caules bem fininhos. Isso é padrão, quase que padrão, nas nossas pendentes, ó. Essa aqui formou até uma cortina que vocês podem ver, muito bonita. E como é que formou essa cortina? Graças a seus chicotes, ó, que se trançaram, ó. Ó como os chicotes trançaram e depois criaram as folhas, formando os ramos maduros. Então é o que acontece. Os chicotezinhos, olha só esse exemplo aqui, ó. Esse é um ramo dela que, nesse caso, ele buscou subir. Embora seja uma planta pendente, nesse caso ele subiu, ó. O chicotinho, ó, trançou ele todo aqui, trançou e foi. Mas vocês notem, gente, ó, mesmo ela tendo subido um ou outro ramo, a predominância é sempre cair. Por isso que elas são ditas como roias pendentes, tá? Mesmo tendo um ou outro que sobe, ó, aqui, ó, mesma coisa, um chicotezinho ali crescendo. No caso das pendentes, gente, o chicote não é muito longo, eles não ficam muito longos, tá? O tamanho do chicote pode variar muito de espécie para espécie, tendo espécies como carnosas, pubicálix, australis, em que seus chicotes podem passar de 1 metro, 1,5 metro, chegar a quase 2 metros tranquilamente. E só depois de bem estruturado, bem fixado, é que eles começam a emitir as folhas, tá bom? Então, isso faz com que as plantas cresçam rápida quando chegam nesse ponto de chicote, tá legal? E recapitulando aqui no chicote, gente, o chicote do caule é sempre a parte juvenil do caule, tá? Então aqui, ó, parte mais madura, parte que já está bem madura do caule e parte juvenil do caule, tá? E por que eu estou focando nisso, gente? Porque quando a gente vai fazer muda das flores de cera, não devemos usar o chicote. As mudas têm que ser feitas de partes maduras, ou seja, partes que já estão estabilizadas, já tem folhas desenvolvidas, que já tem as folhinhas desenvolvidas do caule, para a gente botar para enraizar, tá? Não devemos usar apenas o chicote, eles morrem muito rápido. Mas sim, se você tem um caule maduro, cortou um pedaço de caule maduro e que na ponta tem um chicote, não tem problema nenhum. O importante é ter a parte madura do caule para enraizar, tá? E sim, gente, todo o caule da flor de cera, ele enraiza com certa facilidade. Então elas enraizam pelo caule com bastante tranquilidade, tá? Eles têm
mesmo as arbustivas, têm a capacidade de enraizamento no caule muito fácil, sem necessidade de tratamento especial, na maioria das espécies. Tá bacana, gente? Então, bora seguir. Nós vimos vários exemplos aqui de chicotes, mais um aqui, ó, indo lá para cima. Agora vamos ver as arbustivas, como é que é a parte juvenil do caule. Vamos lá? Pronto, já estou aqui nas arbustivas, gente. Então, para começar aqui uma arbustiva, as cumingianas. Ó, olha como é que é agora aqui a parte jovem do caule. Tá vendo aqui que ela vai botando folha, 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 folha direto? E vocês não observam nem um chicotezinho nela? Pois é, gente, as arbustivas não têm chicote. Não tem aquele chicote que é utilizado para fixação em estruturas, tá? Então, ela não emite aquele caule comprido, aquele prolongamento, aquele caule longo, fino, delicado. Não. Simplesmente ela vai colocando folha, 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 folha no caule do mesmo jeito em que ela começou a se desenvolver até ele parar de desenvolver de vez, tá bom, gente? Então, essa é a grande diferença das arbustivas. Então, a gente vai ver na cumingiana, na roia cumingiana que é amarela, nós vamos ver esse caule, né? Que não tem chicote, ó. Por isso que a gente também chama de arbustiva. Ela não tem estrutura nenhuma de fixação, gente. Ela não procura estrutura para se fixar. Mal quando sai uma raizinha no caule, ó. Tá bom? Nesse aqui, ó, caule mais grosso e os entrenós bem curtinhos, bem típico da espécie cumingiana, ó. Entrenós curtos e assim ela vai, ó. Bom? Sem chicote aqui, ó. Vamos ver mais uma aqui, ó. Vamos ver agora a densifolia. A densifolia é a mesma coisa, gente, ó. Densifolia também, ó. Vocês podem procurar e não vai ter, ó. Sem chicote, ó. Não tem chicote nenhum na densifolia, ó. Tá vendo aqui? Tá aqui o caule, tá aqui seus nós. Esse aqui é um pouco mais esticado, ó. Os entrenós são mais espaçadinhos, não é tão curto como na cumingiana, ó. Vocês podem ver que ele é um pouquinho mais espaçado. Tá aqui, ó. Então, vocês podem ver, mas também, ó, tudo sem chicote, ó. Quando ele para de crescer, ele para, ó. Esse aqui interrompeu o crescimento do caule aqui. Logo vem uma ramificação e continua o crescimento normal do caule, tá? Aqui, ó, o caule está crescendo ainda e a haste floral aqui saindo da parte de cima da folha, tá bom? Tá bem saindo de cima aqui. Legal, né? Bom, é isso, gente, aqui. E finalizando, vamos voltar para a roia bela. Concluindo aqui, gente, ó, a bela, a mesma coisa, ó. Não tem chicote, o caule não tem estrutura, ele não procura estrutura de fixação. Então, a parte jovem dele é muito parecida com a parte madura do caule, sempre colocando folhas, ó. Aqui uma parte nova, ó. Vocês podem ver como é que ele cresce, ó. Não tem a estrutura do chicote. Então, é isso aí, gente. Concluindo o raciocínio em relação a caule, nas trepadeiras, nós temos a estrutura do chicote, muitas raízes saindo, e os caules podem ter tamanhos variados, né? Podem ser grossos, finos, mais lenhosos, mais herbáceos, vai depender da espécie. E ele procura sempre uma estrutura para se fixar, usando as raízes para fixação, que saem na parte nova do caule, principalmente, e também em outras partes, e também emissão do chicote, que é uma parte nova do caule juvenil, em que procura estrutura e depois fixado, então ele emite as folhas, tá bom? E aqui nas trepadeiras a gente usa normalmente estruturas para estar sustentando a planta. Nesse caso aqui vocês podem ver, ela está em um vaso com um arco aqui, ó. Aqui tem um arco para sustentar todos esses caules dela. As pendentes. As pendentes normalmente têm caules mais finos e mais herbáceos. E, embora elas emitam um chicote na parte nova, elas emitem sim um chicote, mas são chicotes que são mais curtos e eles até procuram eventualmente estruturas para subir, se fixar, mas normalmente
eles crescem mais para baixo, por isso pendente, elas não têm muita sustentação. Nesse caso aqui, essas plantas pendentes não necessitam de estruturas para sustentar seus caules. Elas são realmente plantas pendentes e que gostam de ficar mais caídas mesmo. E as herbáceas, os caules não têm estrutura nenhuma para fixação. Elas não têm o hábito de procurar algo para subir, uma planta para subir, nem nada. Elas ficam arqueadas e muito ramificadas. Tá beleza, gente? O nó, as gemas ficam na parte de cima do nó das folhas e sempre 2 folhas por nó. E podem ter 2 raizinhas, principalmente em nozinhos mais novos, podem ter 2 raizinhas pequenas na parte de baixo do nó, o que ajuda a identificar qual é a parte de cima e qual é a parte de baixo do nozinho, para na hora de plantar o seu ramo, você não inverter a posição, tá beleza, gente? Então nós vimos isso agora. Aí agora que a gente viu bastante sobre caule, vamos então falar sobre folhas. Vamos lá?